Verdades transformadoras, além de música e videoclipes, conteúdo que te vai levar a ver a vida de outro prisma. Vem connosco! Olá a todos que nos assistem, estamos aqui mais uma vez no Verdades Transformadoras para pensarmos um pouquinho sobre este tema, política e contrastes. Da última vez nós falámos sobre a anarquia e nós hoje vamos falar sobre comunismo. Então não deixe já de acionar aí o like ou o dislike, dependendo daquilo que você achar do vídeo. Não deixe de compartilhar se você achar o conteúdo relevante e também acione aí as notificações para você receber os avisos. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal para você poder acompanhar mais de perto aquilo que nós temos falado aqui e aquilo que certamente iremos falar. Verdades Transformadoras, nós aqui falamos sobre diversos temas e o objetivo é pensar, né? Pensar e, como o próprio nome que gera todos os assuntos indica, verdades transformadoras. O objetivo é sermos transformados para melhor, não é? Não que eu te transforme ou que você me transforme a mim, mas para que juntos possamos ser transformados para melhor, para algo melhor, para seres humanos melhores, mais elevados, ok? Então, forte abraço a todos aqueles que têm apoiado o nosso canal e as nossas ideias a serem refletidas. E vamos falar hoje então sobre comunismo. Bem, o que é o comunismo? Como o próprio nome indica, vem de comum, ou seja, a ideia é que, na verdade, não existiria uma sociedade dominando, mas as coisas seriam comuns, não é? Mas apresenta, apesar de algumas parecenças, algumas pseudo-similaridades com a anarquia, o comunismo é um sistema diferenciado. Ele apareceu ali depois, essas ideias foram ideias que foram desenvolvidas, principalmente um dos principais pensadores, Karl Marx. Aconteceu depois de Russell, né? Depois da Revolução Francesa. Bem, o comunismo basicamente prega isso, né? A ideia seria uma evolução, quem sabe, de um socialismo para o comunismo. E a ideia seria que primeiro um país passaria pelo socialismo e depois do socialismo ter sido instalado, passar-se então à instalação uma evolução para o comunismo, em que as coisas seriam comuns. Bem, a ideia mais antiga de comunismo, segundo o próprio comunismo, remonta lá a Platão, quando da sua República ele fala que as pessoas deveriam ter os filhos, mas os filhos deveriam não saber quem são os pais e toda a sociedade seria responsável pela criação dessas crianças. E assim, todos, como não saberiam quem eram os seus filhos especificamente, tratariam todas as crianças como iguais, não é? Acredita-se que isso ajudaria a formar uma sociedade mais justa e menos exclusiva, não é? Bem, o comunismo parte da ideia também de que realmente algumas ideias forçam o ser humano a se curvar diante de outro ser humano e se tornar dominado por ele. Então, logo, algumas coisas deveriam ser repensadas e ser retiradas. Uma das frases mais emblemáticas, porque tem várias, de Karl Marx é: a religião é o ópio do povo. Existem muitas outras, né? Como, por exemplo, nós temos aquela de Russell, em que ele diz que a sociedade é que corrompe o indivíduo. O indivíduo já nasce puro, mas a sociedade o corrompe. Já Karl Marx, que é um pensador já voltado para uma das bases do comunismo, ele trata especificamente da religião, por exemplo, é um dos temas que ele trata, como sendo o ópio do povo. Bem, esta é a base do comunismo, ou seja, o capitalismo ficaria de fora, o socialismo seria apenas um caminho, um meio para chegar ao comunismo. Acredita-se que, segundo os comunistas, que o comunismo nunca foi implantado em lugar nenhum, na sua forma mais íntegra, na sua forma mais completa. Então, até então, o que se foi aplicado foi o socialismo, né? Em todos esses países de ideologia comunista, apesar da ideologia ser comunista, o que teria sido implantado teria sido ainda o socialismo. O que nos leva já a pensar logo de antemão que talvez o comunismo seria algo difícil de alcançar, porque nunca se conseguiu chegar a tal efeito. Bem,
claro, não só o comunismo, mas todo o pensamento repartido a nível político e ideológico como fragmento nunca poderá atingir o propósito completo em si, porque esquece sempre alguma componente do ser humano e por isso mesmo acaba caindo em dubiedades, caindo em falhas, não é? Bem, resumidamente, o comunismo é isto, de uma forma bem enxuta mesmo, bem resumida, a ideia é esta. Agora, de que maneira nós podemos observar? Novamente eu passo a referir, se você não assistiu o vídeo anterior em que nós falámos sobre a anarquia, eu convido você a assistir. O comunismo, ele baseia-se, todo o comunismo ele se baseia na inexistência de Deus, na autossuficiência do ser humano, no Estado que fornece as condições para o ser humano existir, não é? E leva-se então a religião como uma ideia de que é apenas uma forma de enganar as pessoas e de viciar as pessoas. Bem, essa ideia acerca de religião, começando por aí, ela começa de uma maneira equivocada. Religião, como o próprio nome indica, fala de religar a Deus. Bem, segundo a Bíblia, aquilo que Jesus disse foi: ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus disse: eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida. Bem, então o homem foi desligado de Deus lá no Éden, quando entrou o pecado no mundo, e veio Jesus para nos religar. Então a ideia errada de religião começa a partir daí. A religião é Cristo. A verdadeira religião é Cristo. Ela não é o cristianismo, ela é o próprio Cristo que nos liga a Deus. Então a falsa ideia de religião já leva a uma deturpação e a um problema sério. Por outro lado, acredita-se que então a religião é o ópio do povo, segundo Karl Marx, porque exatamente o que acontece é que o povo fica viciado e é facilmente manipulado. Bem, a ideia de Jesus é totalmente inversa à manipulação. Pelo contrário, o ser humano ele deve pensar, ele deve refletir, ele deve tomar as suas próprias decisões, mas existe sim um Deus e o ser humano precisa se conectar com esse Deus. O que acontece é que apesar de aquilo que Jesus prega ou pregava ou continuará pregando sempre, ser a igualdade, o interesse pelo outro, o morrer para mim, para eu viver pelo outro, algumas pessoas usam deste tipo de ideias para pregar, mas para não fazer. Porque se eu prego para alguém doar a sua própria vida, ele vai doar a sua própria vida, inclusivamente para mim, mas eu não abro mão da minha. Logo, eu vou estar usando da religião, entre aspas, religião, para explorar o outro. Só que essa pessoa, a pessoa que pratica, entre aspas, a religião dessa maneira, já deixou de ser cristão há muito tempo. Ou quem sabe nunca o tenha sido. Logo, essa ideia de religião da qual Karl Marx parte, ela já está errada de base. Então, esse aspecto do comum, ele é interessante, porque realmente o ser humano precisa, como a própria Bíblia indica, o ser humano precisa ver aquilo que é do outro em preferência do que aquilo que é seu. Ou seja, ver o bem do outro em preferência, quando comparado com o seu próprio bem. Ou seja, ter o outro em preferência, zelar por aquilo que é do outro. Trabalhar, quando a pessoa trabalha, em vez de trabalhar para o patrão, ela vai ter em mente que ela vai estar trabalhando para o próprio Deus, né? Então, muitos brincalhões até dizem que Jesus foi o primeiro comunista. Bem, talvez não estejam de todo errados quando falam isso, mas talvez não tenham o conhecimento da veracidade da sua frase, da profundidade daquilo que é falado. O que é certo é que Jesus jamais ele oculta ou ele pretende impedir alguém de seguir a sua crença, mesmo que seja inversa à crença nele mesmo, à crença em Jesus. Mas Jesus nos convida ao conhecimento do Pai através dele. Isso é religião, sermos religados a Deus. E a partir dessa ideia,
então o comunismo ele parte de algo interessante em certos aspectos, mas algo duvidável em outros aspectos. Logo, é apenas mais um fragmento daquilo que seria a cristocracia. E como um fragmento, na tentativa de completar esse fragmento, há uma distorção de alguns valores. E por isso se distancia daquilo que seria o ideal para o ser humano. O Russell ele dizia que o ser humano ele nasce puro, mas a sociedade o corrompe. Eu diria que o ser humano ele já nasce impuro. Por isso ele corrompe a sociedade. E por isso ele se deixa corromper pela sociedade pela qual ele é formado e a qual ele forma. Verdades Transformadoras fica por aqui. Nós voltamos a falar numa outra oportunidade. Eu espero que eu tenha ajudado neste pensamento, falando hoje sobre comunismo no contexto da política e seus contrastes. Apenas um pensamento, ainda que bem superficial, sobre o comunismo, para nos levar a pensar e colocar o comunismo em contraste com o cristianismo, em contraste com a cristocracia. Lembrando que respeitamos todas as ideologias, não defendendo, eu pessoalmente não defendo nenhum tipo de ideologia política. Eu defendo a cristocracia a ser implantada quando Jesus voltar. Ou seja, não sou eu nem nenhum cristão que vai implantar a cristocracia, mas o próprio Cristo. Até então, temos aí essas ideologias que o homem tem ao seu dispor. Bem, Verdades Transformadoras fica por aqui. Nós encontramos-nos no próximo vídeo para conversarmos mais um pouco. Sem mais nada a dizer por enquanto, fica na paz, forte abraço e que Deus te abençoe.